Boa tarde a todos e todas. Estamos hoje recebendo o professor Dr. Luciano da Silva Guedes. Ele fez graduação em Geografia, bacharelado na UFPB, terminou em 1999, tem mestrado em Geodinâmica pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia. É professor do curso de Geografia da Universidade Federal do Norte do Tocantins, campus Araguaína. Pertence ao quadro de professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais e do Programa de Pós-Graduação em Geografia, ambos da UFNT. Tem experiência na área de geociências e atua principalmente nos seguintes temas: planejamento ambiental, paisagem e ordenamento territorial, geotecnologias de mapeamento do uso e ocupação da terra. Seja bem-vindo, professor Luciano, a palavra está contigo. Obrigado, Priscila. Só uma boa tarde a todos e todas. Tá? Agradeço, primeiramente, Priscila, o convite, né? De poder conversar um pouco com vocês. Tá? A Priscila é a amiga de longas datas, né? Fizemos graduação juntos lá na UFPB, meados da década de 1990. Talvez alguns aqui nem tinham nascido ainda, Priscila. Né? E aí a vida vai ter dessas coisas, né? Passamos muito tempo sem nos falarmos, e aí, graças a essas mídias sociais, nos encontramos e formamos um grupo aí de resgatando as amizades daqueles tempos, né? Priscila já participou de uma banca de defesa, de um orientando meu, e a gente está sempre conversando, né? Quando tem essas oportunidades da gente poder contribuir com o trabalho, né, de um e do outro, sempre é uma maneira que a gente tem também de voltar ao tempo, né, Priscila? Então, eu vou fazer aqui uma apresentação breve. Os slides eu acho que fica melhor, fica menos cansativo, tá? Aí eu vou projetar e a gente vai conversando, né? Vou ver aqui o que é que eu... Tá, então eu vou por aqui. O ruim porque eu fico sem ver vocês. Eu não tô com uma segunda tela, então eu não consigo ver vocês, tá? Então, mas vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui. Ok. Primeiramente, né, quem sou eu? Né? A Priscila já me apresentou. Né? Meu nome é Luciano. Estou morando em Araguaína, no Tocantins, mas sou piauiense, lá de Floriana. E em meados da década de 1990, fui para João Pessoa, né, na UFPB, cursar lá o Geografia em bacharelado. E depois lá fui para o UFRN fazer mestrado e quando eu estava terminei o mestrado, eu recebi um convite para vir trabalhar aqui em Araguaína, no Tocantins, na Universidade Estadual do Tocantins. A jaquetinha, vocês conseguem ver mais detalhes. Né? E logo depois houve a federalização, né, da Unitins, isso no ano de 2003, por aí assim. Então, eu fiz o concurso, foi aprovado e fiquei por aqui. Logo depois saí para o doutorado lá na UF, e desde então estou aqui no curso de Geografia, que antes era o FT, e aí, um processo recente, o campus de Araguaína, que é onde eu trabalho, mais um outro campus de Tocantinópolis, todos aqui ao norte, né, no norte do Tocantins, né? Tocantinópolis fica no famoso Bico do Papagaio, né? Quem estudou geografia agrária sempre, né, ouviu falar do Bico do Papagaio, que é dos conflitos fundiários, era uma das áreas que tinha os maiores conflitos, né, fundiários no Brasil. E hoje nós somos aqui, o Araguaína e Tocantinópolis, formamos a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Então,
Nós temos aqui no estado de Tocantins a Universidade Federal do Tocantins e a Universidade Federal do Norte do Tocantins, né? E aí, de onde é que veio esse meu interesse pela geografia e pela pesquisa, né? Na verdade, assim, a gente, quando termina o ensino médio, que vai fazer o vestibular, geralmente, pelo menos naquela época, na década de 90, por aí assim, os colegas da gente só falavam em fazer direito, medicina, engenharia, né? Naquela época, eram aqueles cursos que sempre eram os cursos mais concorridos, né? E eu fui para João Pessoa, tinha feito o vestibular para direito, na verdade, né? Mas aí não fui aprovado e terminei indo para lá, porque tinha a questão de segunda opção naquela época, né? Hoje, como tudo mudou, nem sei, agora é tudo por via SISU, né? Mas na época a gente tinha a opção de colocar. E aí eu passei para geografia e economia, esses dois cursos. Eu optei por geografia achando que era mais fácil, depois eu ia para o Sal Básico e queria ingressar no direito e tal, né? Mas terminei ficando pela geografia, né? No meio do caminho da geografia eu consegui me encontrar dentro dessa área de cartografia. Na época o geoprocessamento estava iniciando ainda, então eu acho que foi ali onde eu comecei a me interessar pela geografia e pela pesquisa quando eu fui bolsista do CNPq, né? E aí, exatamente nesse projeto, foi quando eu iniciei a trabalhar com a cartografia mais digital, saindo um pouco daquela cartografia tradicional e indo mais para o viés da cartografia digital, que também estava iniciando, né? Estava aparecendo os primeiros programas de SIG, na época era o Arquivio, nem era ArcGIS ainda, era Arquivio, o AutoCAD Map. Então, assim, foi por aí que eu comecei a me encontrar na geografia e me interessar pela pesquisa, né, quando eu passei a ser bolsista lá do PIBIC, com a professora Emília, né, que também foi orientada também da Priscila, né, no PIBIC e na monografia, me parece, né? Então, como é que foi construindo essas minhas escolhas profissionais? Como digo, às vezes as coisas vêm ao acaso, né? Eu digo, costumo isso. Às vezes a gente não faz escolhas profissionais, às vezes ela se apresenta para você e isso às vezes dá um destino no teu percurso profissional que você, a priori, nem tinha ideia, né, de que isso poderia aparecer para você, que foi como o mestrado, né, que apareceu assim, por meio de um contato de uma amiga minha da UFPB com um professor da UFRN, lá da Geologia, professor venerado, que gostou do projeto, um pouco da minha trajetória, voltada principalmente para essa parte física da geografia. E aí eu fiz o mestrado e depois segui o doutorado, até chegar onde eu estou aqui, trabalhando no curso de geografia, aqui é a licenciatura, né? Não tem bacharelado, é só licenciatura, e entrei também no programa, foi um dos, juntamente com os 4, 5 professores, que fez parte ali do início do mestrado, né, do programa de pós-graduação em demandas populares dinâmicas regionais, que é um programa interdisciplinar, mestrado interdisciplinar, e mais recentemente na geografia, que foi uma luta, né, que a gente já havia na geografia, e encabeçada por um colega nosso aqui, o professor Eliseu, que nós estamos agora na segunda turma do mestrado de geografia, então é bem recente o nosso mestrado, diferentemente do PPG dele, que nós já estamos na 10ª turma. Então essa foi, contando um pouco, resumindo um pouco aí, dessa minha trajetória, e como é que foi sendo construída essas escolhas, né, até chegar onde eu estou. E aí, dentro dessas possibilidades que, vamos dizer assim, que vão surgindo dentro dessas escolhas, dentro desse percurso profissional, apareceu também, agora em 2019, a possibilidade também de eu fazer um pós-doutorado
aqui no NAIA, no Núcleo de Estudos Avançados, da UFPA, com a supervisão do professor Sampler. E eu já vinha me despertando para a expansão da silvicultura do eucalipto aqui na nossa região, né? E aí pegando essa nova divisão, essa proposta de divisão regional do IBGE, eu já não trabalhei mais com o conceito nem de micro e macro região, mas com o conceito de região geográfica. Então a gente trabalhou, nesse pós-doutorado, a gente fez um trabalho de entender a expansão da silvicultura do eucalipto aqui na região geográfica intermediária de Araguaína, que são compostos por 65 municípios, né? E no próprio doutorado eu já tinha observado essa expansão aqui. Então, esse percurso profissional também, ela, como eu disse, às vezes uma coisa vai puxando a outra, né? Então, ficou algo meio em stand-by no doutorado, né? E praticamente 9, 10 anos depois, eu fui dar continuidade no pós-doutorado para iniciar uma pesquisa mais aprofundada daquilo que eu tinha observado no meu doutorado, porque o meu doutorado não necessariamente era nessa área, né? No meu doutorado, né, eu também trabalhei dentro da microrregião geográfica de Araguaína, mas a gente tinha mais uma proposta de um diagnóstico socioambiental dessa microrregião, né, da microrregião geográfica de Araguaína. E aí eu fiz uma proposta de classificação, né, de definição de classe, de vulnerabilidade, de estabilidade, utilizando a metodologia do CREPAN e do INPE, né? Então, mas isso me possibilitou essas andanças por esses municípios. Eu comecei, então, a observar a presença do eucalipto, principalmente aqui na nossa região. Então, eu me despertei um pouco para isso e fui, né, enveredando mais por esse lado da pesquisa, com o auxílio também das geotecnologias, né? Aí, especificamente, imagem de satélites, né? Software de geoprocessamento, especificamente já o QGIS. Tá? Então, isso aí a gente falou anteriormente que assim, a pesquisa, né, ela vem lá do doutorado, né? E à medida que a gente vai avançando, né, que a gente vai aprofundando, principalmente as nossas leituras dentro da geografia, né, então a gente passa a partir, né, das leituras que a gente vem fazendo, né, então, a partir de como entender, né, eu queria compreender o espaço geográfico aqui no norte do Tocantins, né, a partir dessas relações sociais, né, econômicas e políticas. Como é que estava se configurando esse território, principalmente no norte do Tocantins, né? E aí a gente vai se apropriar de autores, e aí Milton Santos entra muito forte nisso, né? E a gente foi percebendo que o território, como o próprio Santos diz, não é apenas o palco das atividades econômicas, né, mas também a expressão de disputas, desigualdades e projetos de poder. E à medida que a gente vai avançando na pesquisa, a gente vai percebendo isso, né? É muito mais do que atividade, né? Ela não é só ali aquela atividade inerente ao eucalipto, né, passando por todos os ciclos, né, desde a plantação até a colheita, seja para celulose, seja para siderúrgico, mas entender que nesses territórios, muitas vezes, onde ele se estabeleceu, já existiam, né, pessoas ali, principalmente populações mais vulneráveis, né, sejam as populações indígenas,
as comunidades tradicionais, né, e pequenos agricultores, que muitas vezes tiveram que se desfazer de suas pequenas propriedades em virtude desse avanço, né, da silvicultura. Então, acho que o importante, né, também da pesquisa é isso, nos permitir, nos possibilitar, né, de entender que o território ali não é algo de uso único e exclusivo de atividade econômica, né, mas é um local também de disputas, né, de poder, e que sempre resulta, né, no grande capital sendo sempre obtendo êxito, né, em cima principalmente dessas populações mais vulneráveis, né. Então, mais ou menos essa trajetória, eu falo dessa pesquisa, para eu, desde o meu doutorado, eu entender, pelo menos, tentar espacializar, né, aqui entender como é que se configura esse território aqui do norte do Tocantins, né. Então, acho que é interessante a gente discutir também aqui o que é silvicultura, né, acho que um termo que nem todas as ciências, vamos dizer assim, têm tanto contato com esse termo, nem todas as disciplinas, as áreas, né. Então, o que vem a ser a silvicultura, né, que vai ser o cultivo de florestas plantadas, né, para a produção de celulose, energia, biomassa, né, madeiras e outros produtos florestais. Então, aí vem o pinos, né, tem a teca e tem outros, né, além do eucalipto, apesar do eucalipto ser o grande protagonista, né, dentro da silvicultura, né, dessas áreas de florestas plantadas, né. A gente tem assim, uma expansão muito acelerada desse cultivo, né, dessas áreas de eucalipto, que vai desde o Amapá, né, até o Rio Grande do Sul, né, passando aí pela região centro-oeste, sudeste e parte também do nordeste. Então, você já tem essa espacialização do eucalipto aí tomando conta, né, de grandes áreas, né, aqui do Brasil. E no norte do Tocantins, aqui no Tocantins, ela se estabilizou, ou se estabeleceu, né, melhor falando, aqui mais no norte do Tocantins, também porque a parte centro-sul é muito mais voltada para o agronegócio da soja, de grãos, né. Então, na região centro-norte, você tem áreas grandes áreas de pecuária, que se chamam de grandes fazendas, né, de pecuária extensiva. Então, muitas áreas de solo degradado, e isso acho que favoreceu a expansão, né, do eucalipto, porque eram áreas ainda não consolidadas, como as áreas mais do centro-sul, né, do plantio, principalmente da soja, mas do milho também, até da própria cana-de-açúcar. Tá? Então, ela vem crescendo, vem se consolidando aqui como uma das principais atividades econômicas, né? E aí a gente tem grandes grupos, né, e cadeias integradas aqui, que eu consigo falar isso um pouco lá na frente, né? Então, aí, daqui é voltada, né, esse eucalipto aqui a gente tem voltado para celulose, papel, para abastecer a Suzano. Suzano tem uma indústria de celulose aqui no Imperatriz, que é próximo de Araguaína, então, a 250 quilômetros, né? Então, é fácil escoar pela 153, né? Também tem o eucalipto voltado para a geração de energia e biomassa, né? Que aí é uma outra empresa, né, que comercializa, né? Que é a Sinobras. A Sinobras, ela tem
ela tem uma siderúrgica em Marabá, que fica também perto daqui, e uma matriz de produção de ferro lá em Fortaleza, e de lá vai para a China, né? Então, o que a gente vê isso é que o uso corporativo mesmo do território, né, voltado para o grande capital. Né? E aí, esse impacto nas comunidades locais. Então, é importante, quando a gente está discutindo a expansão da silvicultura, né, não só aquele olhar, né, para o lado econômico, né, mas para a gente olhar o território também, né, como esse espaço de poder e de conflitos, né, principalmente com as comunidades locais. Então, de onde nasce a pesquisa? Né? A gente já discutiu isso, né? Acho que eu falei um pouco lá na minha fala inicial, né? A pesquisa nasce do interesse de compreender o território, né? Como esses resultados das relações sociais, econômicas e políticas, especialmente aqui no norte do Tocantins, né? Então, especificamente o norte, porque esse recorte espacial, para vocês, que Araguaína é a principal cidade aqui dessa micro-região, né? São 65 municípios, que englobam praticamente todo o centro-norte, então a gente fez esse recorte, né, espacial aqui, especificamente o norte do Tocantins, o centro-norte do Tocantins. Né? E aí a gente, naquela pergunta, né, que não está interrogada, mas deveria estar, né, uma pergunta, mais do que mapear, né, a expansão do eucalipto, o estudo ele busca entender o que essa expansão, né, ela muda no uso do território, da paisagem e na vida das populações locais. Então, a gente vai muito mais além do que só mapear o eucalipto, ou mapear essa expansão do eucalipto. Claro que é uma pesquisa que ainda está em andamento, a gente ainda precisa, principalmente, a gente falta fazer um trabalho mais aprofundado, exatamente das consequências, dos impactos da expansão do eucalipto nas populações locais. A gente conseguiu fazer um pequeno recorte, né? A época do pós-doutorado, a gente estava em plena pandemia, então a gente, né, não tinha como ir a campo, né? Quando a possibilidade da gente fazer uma pesquisa a campo mesmo, já foi já depois de 2020, 2021, alguma coisa assim, meados de 2021, quando aqui o governo tinha um protocolo que possibilitava esse deslocamento. Né? Então, hoje a gente está fazendo esse tipo de trabalho muito mais com os nossos orientandos. Né? Hoje eu tenho um orientando de mestrado que está dando continuidade a essa pesquisa do pós-doutorado, né, e ele está indo exatamente nesse viés também, além de atualizar os dados da expansão, né, mas entender de que forma isso vem modificando a paisagem, claro, mas também como é que isso vem afetando a vida das populações locais. Então, é um projeto que está se iniciando agora. A gente espera aí que, ao final, né, a gente consiga ter aí já um banco de dados mais robusto sobre essa pesquisa, né, porque é uma pesquisa que permanente, a gente sempre está procurando acompanhar essa expansão e entendendo também como é que isso está impactando no território aqui do norte do Tocantins. Né. Então, onde é que essa pesquisa se segue, né? Então, ela resulta desse estágio do pós-doutorado, né, que foi realizado lá no NAI, na UFPA, entre 2019 e 2020. Né. Ela vai focar principalmente a região geográfica intermediária de Araguaína, né, composta por 65 municípios. Eu não andei nos 65 municípios, até mesmo porque o eucalipto não está presente nos 65 municípios, tá? Mas ele vai estar presente em pelo menos 15, desde daí ele já está presente
em alguns de forma mais robusta, né, com áreas mais, principalmente, mais uma região aqui ao sul e outras mais ao norte de Araguaína, né. Então, a gente traz esse olhar geográfico, né, sobre a produção, circulação, né, técnica, informação e uso corporativo do território. A gente se apropria muito do pensamento de Milton Santos, né, dentro desse conceito aí que ele usa do uso do território, né, do território usado, né, falando, e a partir, né, do Milton a gente tenta entender como é que se dá esse uso corporativo do eucalipto, principalmente, aqui na nossa região. Então, esse é o nosso tema, né, da nossa pesquisa, né, tema geral, a silvicultura do eucalipto na região geográfica intermediária de Araguaína, aplicações socioespaciais sobre a lógica do meio técnico científico informacional. Né. A gente, inclusive, tem um artigo publicado, né, depois eu posso deixar o link para vocês, lá no NAIA, que é o resultado do nosso estágio pós-doutoral, né, a gente sistematizou esses dados e fez essa publicação lá na revista do NAIA. Então, o objetivo, né, da nossa pesquisa é abordar a expansão do eucalipto na região geográfica intermediária de Araguaína e verificar quais são os principais processos ligados a essa cadeia produtiva e suas implicações socioespaciais. E a gente vai falar em cadeia, lá na frente eu vou explicar o porquê que a gente fala dessa cadeia produtiva, né? Então, essa é a nossa questão central, né, que seria aquela pergunta lá, né? Então, quais transformações territoriais, sociais e espaciais essa expansão do eucalipto, né, ou da silvicultura, produz em uma região marcada por novos usos corporativos da terra? Essa é a nossa questão. Porque aqui, a principal característica que nós temos, ou tínhamos aqui no norte, como disse vocês, são grandes áreas de pastagens, grandes áreas voltadas para a agropecuária, basicamente, né? Essa vocação, né, para o agronegócio, ela, principalmente para a soja, né, o Tocantins, ela já é consolidada em algumas áreas, né, como Pedro Afonso, a cidade de Pedro Afonso, Porto Nacional, que fica também mais ao sul, e mais próximo que de Araguaína, Campos Lindos, né. Então, são áreas já bem consolidadas, e Tocantins se destaca dessa também já, porque está tudo dentro do Mato Piba, né. O Tocantins inteiro está incluso no Mato Piba. Diferentemente dos outros estados, o Tocantins ele entrou por inteiro dentro do Mato Piba. Então, isso na intenção exatamente de atrair, né, essas grandes corporações a se instalarem aqui no Tocantins. Né? E, então, assim, é algo relativamente novo, a silvicultura ela é relativamente nova aqui no Tocantins, e a gente vai entender isso, né, talvez um pouco lá na frente, mas o porquê que o Tocantins, né, de certa forma, se tornou tão atrativo. Aí a gente, lá na frente, eu coloco isso, né, a gente tentar entender por que o eucalipto ele sai basicamente da região sudeste, né, Minas Gerais, São Paulo, que são os mercados consolidados, né, o próprio Mato Grosso do Sul também, sul e sudeste, né, e aí ele se expande pelo Brasil, aí, principalmente o centro-oeste e o norte, e a gente vai, lá na frente, acho que eu falo alguma coisa sobre isso. Né. Então, essas implicações socioespaciais que a gente marca, né, ou demarca aqui, a partir das nossas observações, das nossas leituras, né, da nossa pesquisa em si, né. Então, a desestruturação dos sistemas tradicionais de uso da terra. Então,
é um dos primeiros. Então, esse uso tradicional, principalmente da agricultura familiar, nessa parte as reservas indígenas já estão sentindo, aqui tem muita reserva indígena, então, já, de certa forma, eles já estão se sentindo pressionados, porque o eucalipto está muito próximo deles. Da agricultura familiar mesmo, a gente tem alguns espaços aqui, que é muito forte essa parte da agricultura familiar, mas o eucalipto está ali vizinho de muro, né? Vizinho de calçada, né? Como que não fala. E isso, de certa forma, já traz um certo estranhamento, né? E ao mesmo tempo também medo, né? De como é que esse uso tradicional, né? Como é que essas comunidades, né? Que têm um uso muito mais racional, vamos dizer assim, como é que elas vão lidar com essas grandes áreas de eucalipto. A própria questão da degradação dos recursos hídricos é um desafio nosso também, porque a literatura, parte da literatura fala que o eucalipto ele pode prejudicar seus recursos hídricos porque ele precisa de muita água. Então, possa ser que alguns cursos d'água estejam sofrendo e possa já até ter desaparecido. A gente tem relatos, né, de que pequenos riachos secaram, né, onde você tinha, nas áreas onde o eucalipto está presente, mas ao mesmo tempo a gente tem, quando a gente vai entrevistar e vai conversar com as empresas, eles negam veementemente isso, que não, que eles irrigam no início e depois que ela já está, né, que ela atinge um certo grau de desenvolvimento, não há mais necessidade, porque o local aqui chove bastante, então não há necessidade. Então, por que dessa escassez hídrica? Segundo ele, aqui não é um local de escassez hídrica, então isso para eles é um mito, né? Então, assim, é muito difícil, a gente tem que fazer um monitoramento constante, né? E ver como é que eram antes, e isso muitas vezes tem que ser através de relatos, né? Porque não é da noite para o dia que isso acontece. Então, quando um recurso hídrico, quando a gente chama aqui, sei lá, riacho, igarapé, né? Ou a própria nascente, né? Ela vem a desaparecer, isso demanda um certo tempo, né? Então, é algo que a gente precisa investigar com mais cuidado. Vegetação nativa, isso aí sim, a gente tem dados de que, até para plantar eucalipto, eles têm que desmatar. Mas, ao mesmo tempo, isso vocês, como aqui tinha muita área, no norte, área de pastagem, então, essas áreas, eles compraram, houve a compra de grandes áreas, de grandes propriedades de terra, aquisição de terra por parte dessas corporações, e o desmatamento foi até relativamente pequeno, porque as áreas já eram desmatadas para o uso para a pastagem, né, para o plantio de pastagem. Então, é algo também que a gente vem investigando e mensurando, o quanto que de áreas elas vão sendo, essa vegetação nativa ela vem sendo suprimida, né? Somente aqui para a nossa região, né? Aí a questão dessa modernização da propriedade, né? E aí isso de certa forma causa migração no campo-cidade, e aí isso a gente conseguiu observar também, que pequenos tiveram que inclusive vender suas terras, valores relativamente irrisórios, porque eram lugares que a terra não tinha um valor comercial tão alto, e eles venderam e foram para a cidade. Isso, inclusive, em relatos do poder público mesmo, inclusive de pequenas vilas, né, ou povoados, né, que começaram a surgir a partir dessas pessoas que saíram do campo e foram para os lugares mais afastados, e começaram aqueles pequenos grupos começaram ali a formar e construir suas casas ali e viverem basicamente de assistência do governo, né? E essa tecnificação e racionalização da paisagem, como falei para vocês, dentro dessa também perspectiva mais newtoniana.
E aí a gente, como eu falei para vocês, a gente se apropria né, a gente se ancora dentro desses conceitos chaves do Milton, né, que é o meio técnico científico informacional, né? Então, aí a expansão da agricultura, ela é lida como a expressão da tecnificação da gente, né, da cientificação e da centralidade da informação na organização do espaço, porque essa cientificação a gente fala porque nos viveiros, por exemplo, que tem aqui em Carolina, né, e quando a gente for falar dessa cadeia, Carolina, a gente tem uma cidade aqui no Maranhão que fica perto também aqui faz fronteira com o Tocantins, né? Daqui para até de Araguaína para Colina são em torno de 100 quilômetros, então é relativamente perto, né? E aí eles têm um viveiro, né, assim, enorme, e praticamente todas as mudas vêm de lá, né? Então, assim, isso é feito no laboratório, já modificando para se adaptar à nossa região, às condições edafoclimáticas e tal. Então, por isso que a gente traz esse conceito do meio técnico informacional de Milton Santos. Eu acho que se encaixa dentro dessa lógica, né, da silvicultura também, né? E dentro do conceito de território usado, né, que aí, como o Milton coloca, é entendido como um campo de força onde se confrontam, né? No caso, aqui para a nossa região, né, o uso econômico, o uso social dos recursos, que eles chamam de verticalidades e essas horizontalidades, né? Ou seja, a gente, de certa forma, essas grandes corporações, né, se incorporam aqui, né, dentro dessas verticalidades e aí você tem a expansão disso e as relações comerciais que vão muito além aqui do centro-norte do Tocantins, ou seja, se expande para Marabá, né, de Marabá, no caso, siderúrgica, né, Marabá, no caso, o eucalipto plantado para a produção do carvão vegetal, abastecer os fornos da siderúrgica em Marabá, que de lá transforma o ferro-busa, mandando para Fortaleza, e de Fortaleza o ferro indo para outros lugares, por exemplo, para a China. Então, a gente também se apoia dentro nesse conceito do Milton para discutir a silvicultura nessa perspectiva do meio técnico-científico informacional. Aí a gente tem a nossa sequência, assim, metodológica, né, aquilo que a gente vem fazendo, né? A gente já tem essa delimitação do nosso recorte espacial, né? Nosso foco temporal foi a última década, né? A gente está pegando de 2010, 2020, e agora a gente vai pegar, né, de 2020 para 2030. Então, a cada 10 anos a gente vai fazendo essa atualização, né? Então, já vamos entrar agora na nossa, já que eu peguei de 2010, 2020, agora a gente está partindo de 20 para 30, nessa composição desse banco de dados sobre a silvicultura aqui, né, a presença da silvicultura no norte do Tocantins. E, além disso, a gente faz essa relação, né, essa articulação com a cadeia Maranhão do Pará, que é o que alimenta aqui essa cadeia, né? Ou seja, você tem o mercado, né, que é o Pará, né, que é o Maranhão, seja desde a plantação da produção de mudas, né, melhor falando, desde a produção de mudas, né, em Carolina, seja a siderúrgica em Marabá, no Pará, e a celulose lá em Imperatriz do Maranhão. Então,
é tudo muito perto. Então, por isso que o norte do Tocantins está se consolidando, porque essa cadeia, ela exige, vamos dizer assim, um deslocamento relativamente pequeno, né, se comparado, por exemplo, de ter que ir para Minas Gerais ou para São Paulo. Né. Dentro dessa revisão bibliográfica, a gente faz essa discussão, pegando o Milton Santos, né, já falou sobre isso. Né. Dentro do trabalho de campo, aí, aquelas são as incursões que a gente fez, várias incursões a campo, registros fotográficos, né, essa parte de depoimentos, narrativas locais, né, a gente está agora nessa dissertação, agora a gente está procurando novos atores, para que a gente possa incorporar, né, esses dados na pesquisa, né, deixar eles mais robustos, e por meio também de materiais de imprensa e mapeamentos próprios que nós vamos fazendo. Tá? Então, a gente já tem mapas prontos de 2010, de 2020, e agora a gente vai atualizar com os novos mapas produzidos aí na dissertação do Gabriel, um dos meus orientantes do PPGGEL. Tá? E aí, claro, a questão também das leituras que a gente tem que fazer, amarrando isso ao nosso recorte espacial. Deixa eu me adiantar aqui um pouco, senão a gente se atrasa. Não. Mas são poucos slides, acho que. Não são muitos, não. Você vai me dizendo aí sobre o tempo, tá, Priscila? Aqui eu trago para vocês alguns números, tá? Que acho que sintetiza um pouco disso que a gente vem falando. Tá? Entre 2010 e 2020, a gente conseguiu mapear e identificar um crescimento de 300% nessas áreas aqui dentro da microrregião de Araguaína, ou seja, sai em 2010, mas claro, se eu estou colocando aqui de 2010 para 2000, mas a gente pode, pegando dados ainda mais, ainda uma escala de tempo ainda maior. Né? Em 2010, nós tínhamos 28 mil hectares. Em 2020, passa para 93 mil hectares. Né? Então, a gente triplica praticamente essas áreas aí. Né? Aí, essa cadeia produtivista que eu falei, a gente tem esse viveiro em Carolina, né? Até saindo esse plantio aqui da nossa região e as indústrias que ficam no Imperatriz. Então, essa é a nossa cadeia produtiva. Viveiro em Carolina, no Maranhão, os plantios aqui nessa região geográfica intermediária, para abastecer as indústrias de celulose e siderúrgica, né? Imperatriz e Marabá, né, respectivamente. Então, a pesquisa, desculpa, falta um aí, né? A pesquisa, ela mostra que a expansão recente conecta produção de mudas, áreas de cultivo e o transporte, né? Isso é algo também que tem que ser levado em consideração para vocês. As distâncias relativamente curtas favorecem estradas boas, estradas praticamente tudo asfaltadas, né? Então isso favorece demais o escoamento, né, da produção. Né? Então, isso evidencia uma cadeia regionalmente integrada e hierarquizada. Então, é algo que vocês muito bem, um sistema ou uma cadeia muito bem integrada, sabe? A engrenagem funciona perfeito, porque você tem terras para plantio, né? Você tem estradas que favorecem o escoamento e você tem um mercado muito próximo, que já faz a aquisição desse material. Então, além de ter essas grandes corporações, essas grandes fazendas, nós temos também fazendas privadas também. As pessoas que plantam também o eucalipto para vender, né? Seja para Sinobras, seja para Suzano. Então, é um mercado realmente que vem crescendo e vem se consolidando aqui na nossa região. Né? Então, como é que essa cadeia se organiza, né? Falando aqui, né? Então,
Você tem a base da cadeia, né, que é o nome do Ribeiro, da marca florestal, que fica em Colinas, né? Uma produção aí mais ou menos de 55 milhões de mudas por ano. Né? Isso a gente estava falando assim, em 2020, por aí assim. Né? Então, pode ser que isso já tenha mudado esses dados, né? Já ampliado. Mas para vocês, além do transporte, você também tem a rodovia também, Norte-Sul, que também corta aqui a região aqui do norte do Tocantins. E ela vai, né, dentro dessas áreas de logística, que eu falei para vocês. E aí, dentro desse processamento industrial, a cadeia vai se completar com a Suzano, com a produção para celulose e essa energética, né, assim, ligada a Marabá. O que muda? Né, o que muda com o avanço do eucalipto? Então, reconfigura essa estrutura fundiária, nós falamos, né? Você tem uma tecnificação e racionalização da paisagem, existe uma especialização produtiva e uma integração logística, né? Essa especialização produtiva, ela está muito mais dentro na cadeia ali, na cadeia de produção de mudas, também porque no plantio e na colheita quase não tem empregabilidade nenhuma, porque é tudo por meio de máquinas, né? Então, quando é na colheita, só precisa uma pessoa manusear a máquina de corte e vai juntando aquelas toras, né, e depois uma outra máquina, né, que pega essas toras e bota no caminhão. Então, praticamente você não tem geração de empregos diretos aqui dentro dessa cadeia, vamos dizer assim, do eucalipto. Né? E vem as tensões sociais, né? Que são esses impactos sobre as comunidades tradicionais, né, em camponesas, é algo que a pesquisa já vem apontando, sim, para isso. Né? As pressões sobre o modo de vida e usos locais da terra, então isso, a agricultura familiar é a principal atingida, e também as comunidades tradicionais, né, os quilombolas, e aqui nós também temos bastantes quilombos, né, reconhecidos, consolidados já, assim também como grandes reservas indígenas. Né. E aí, fazendo um fortalecimento de verticalidades no comando do território. Então, grandes corporações vêm aqui, se instalam, e eles que fazem todo o comando. É tudo fechado, tudo muito vigiado, com placas de proibido entrar, a gente entra para tirar foto, mas fazer fotografias, mas correndo risco, porque a gente tem que pegar autorização na empresa para a gente poder visitar qualquer fazenda dessa de eucalipto. A gente vai visitar a matriz da Sinobras, né, aqui no Tocantins, né, a gente precisa de autorização da empresa da matriz em Fortaleza. E aí tem que ser tudo, manda ofício e tal, tem que dizer o que é que vai fazer, tudo. Se for para apresentar relatório, questionário, aplicar questionário, entrevista, a gente tem que praticamente mandar um pré, ou seja, assim, eles realmente são grupos muito fechados e que não gostam muito de abertura, né, seja por meio acadêmico, talvez até para a questão da imprensa, porque o que a imprensa também vê são aquilo também que a gente vê, né, praticamente. Dificilmente eles, a não ser quando tem um conflito, aí não, eles têm mais acesso, tal, aquela coisa. Mas são grupos muito fechados. Né. Lá mais ao norte tem uma grande plantação de teca, por exemplo. Né, teca é uma madeira cara, a produção de navios, é feita madeira, ela é própria para esses grandes navios. É de um grupo argentino. Lá é totalmente fechado, lá você não entra. Nem pedindo autorização dela, também porque a matriz fica na Argentina, então você não consegue entrar. Lá é totalmente fechado e vigiado. E é exatamente no local onde se tem
a tradição aqui das quebradeiras de coco. Mas é um local, assim, parece que é protegido tão quanto o Tesouro Nacional, um banco mundial que você não consegue chegar. Até para a gente tirar uma fotografia é complicado, porque é tudo com telas muito altas, tudo cercado a área. Né? Então, por que essa atividade ela cresce, né, na região? E aí, acho que é interessante que a gente entenda, né, por que nessa nossa região aqui no Tocantins. Primeiro, que tem terras com valores competitivos, né, comparado com Minas Gerais, São Paulo, onde as terras são caríssimas. Né? Então, esses grupos começaram a procurar lugares onde as terras eram relativamente mais baratas. O Tocantins, né, tem terras, pelo menos terras relativamente baratas, né, e assim eles conseguiram adquirir grandes. E aí que eu coloco uma alta relevância, porque se você tem terras com valores e que são passíveis de ser plantadas e cultivadas, né, e a questão também de você colher né, que é da questão do corte, né, da madeira, se possibilitar o uso de maquinário, então isso tem uma relevância relativamente grande. Né. Uma adaptação ao clima do Cerrado, também, até mesmo porque as mudas já são feitas, já são manipuladas em laboratório, isso lá em Colinas, já para se adaptar às condições climáticas aqui do Cerrado. Essa infraestrutura logística, né, a gente usa muito forte para você, porque nós temos uma logística, seja por meio da rodovia, e também a ferrovia Norte-Sul, mas principalmente pela rodovia. Né? Escoamento de cidade de forma muito rápida, porque são estradas boas, né, tudo asfaltado, apesar do movimento aqui na chamamos de Belém, Brasília, a BR-153. Né. E tem um dado que é interessante, que nós chamamos desse ambiente normativo favorável, né, porque sempre que essas grandes corporações chegam, né, aí no território, eles também observam muito essa questão dos normativos estaduais. Né? E em 2013, né, teve uma lei, a lei estadual 2713, né, que eles chamavam de Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural, né, o Tocantins Legal. Né? E foi motivo de muitos debates, muita crítica, porque essa lei, ela desobrigou, vamos dizer assim, aquela atividade agro-silvopastoris de ter licença ambiental. Então, ela dispensou o licenciamento ambiental para essas atividades agro-silvopastoris, que no caso é a silvicultura. Então, isso vem gerando muitos debates, foi parar no STF isso, porque principalmente, como disse, era um convite para o desmatamento ilegal, né, principalmente das áreas de proteção, né, seja para as APPs, né, principalmente, né. E isso ainda vem gerando debates e discussões. Isso foi parar no STF, eu não sei como é que ficou, se isso foi revisto, né, ou se continua dessa mesma forma. Inclusive, é algo que a gente tem agora que também verificar se essa lei ela foi revogada ou não, ou se ela foi modificada. Né. Pelo menos, assim, uma coisa que ela foi modificada é que sobre as APPs, sim, né, elas foram protegidas e acho que fizeram essa discussão que não precisava ter licenciamento ambiental, mas era necessário. Você não poderia avançar, vamos assim, sobre as APPs, né, minimamente isso. Foi aqui nós temos o órgão de fiscalização, né, que é o Naturatins, que é o órgão responsável por fazer essa fiscalização. Então, o que a pesquisa ajuda a compreender, né, para a gente já partir para o encerramento, né? O desenvolvimento não é só produção. Eu acho que a pesquisa vai nos ajudando a compreender isso. Né? A expansão da silvicultura ela precisa ser lida também pelos seus efeitos territoriais, né, sociais e políticos. Né?
Não adianta a gente olhar só para os números, né, em termos de arrecadação, de produção, de PIB, né, mas é necessário a gente também entender quais são os efeitos dessa expansão sobre o território, né, sobre a sociedade e também, né, sobre o viés político. Né. O Tocantins integra a gente faz essas dinâmicas ampliadas, né, que essa nossa região aqui, né, a região geográfica de Araguaína, ela aparece como uma parte muito forte, muito consolidada dentro dessa cadeia que a gente fala, articulada, né, nos centros de comando, tanto de circulação como da industrialização, e isso confere em diferentes escalas, seja na escala de produção das mudas até na escala já de processamento, né, da silvicultura. Então, o artigo, né, a crítica geográfica é dispensável, né, então eu coloco o artigo que ele vai reforçar a importância de pensar o território para além da lógica econômica, né, e em diálogo também com essa justiça socioespacial. Tá? E aí, acho que, né, para encerrar, como fala final, né, acho que essa pesquisa ela nos permite, né, compreender que a expansão da silvicultura do eucalipto, principalmente no norte do Tocantins, ou na região geográfica intermediária de Araguaína, né, ela não é apenas uma mudança produtiva, né, ela vai muito além. Tá? Ela vai se expressar, vai se materializar como novas formas desse uso corporativo do território. E isso redefine a paisagem local. Você passa hoje pelas rodovias, você vê grandes, imensas áreas de plantação de eucalipto, né, que no primeiro olhar você se encanta, né, aquele verde, né, áreas enormes, né, aquela paisagem verde, né, muito bonita, né, mas ela também altera as relações sociais e evidencia tensões entre interesses econômicos, claro, e o modo de vida das populações locais, né. Então, esse processo, né, à medida que a gente avança, né, nessa nossa pesquisa, ela vai contribuindo para a gente pensar o Tocantins, né, além desses indicadores de crescimento, né, principalmente em termos de PIB, que se fala, o Tocantins, ele tem, principalmente o governo do estado, né, é o estado que não para, aqui, a cidade que não para, né, de Araguaína, estão sempre fomentando grandes incentivos fiscais, isenções fiscais, né? O chamamento desses grandes grupos para que se instalar, como, por exemplo, frigorífico, que a gente tem grandes redes de frigoríficos instalados também, né? Mas também para chamar atenção para a necessidade de considerar o que nós chamamos, né, chamada justiça socioespacial, território, né? Acho que essa questão da territorialidade desses tanto dos povos tradicionais, né, também como a territorialidade que o eucalipto ocupa, né, além desse compromisso social que a gente fala no desenvolvimento, na lei do desenvolvimento regional. Então, a gente está dentro de um programa que está aí na nossa grande área, desenvolvimento regional e urbano, então acho que isso também, a pesquisa fomenta, né, esse olhar regional, esse olhar para o desenvolvimento regional aqui no Tocantins. Né. E aí, aquela pergunta que falta principalmente quem está aqui no Tocantins, né, que tipo de desenvolvimento territorial nós queremos para o norte do Tocantins? Eu acho que se fizermos essa pergunta para atores diferentes, creio que nós teremos várias respostas também diferentes. Né? Será que nós queremos essa agricultura que, de certa forma, nem emprego, de certa forma, direto gera, não gera esse desenvolvimento, além daqui do PIB, ou se nós queremos que o Norte Tocantins seja também conhecido como um território das comunidades tradicionais, dessas quebradeiras de coco que
que ali já se consolidaram, né, que se consolida como uma das principais atividades e manifestações culturais e também modos também de sobrevivência aqui do norte do Tocantins. Eu acho que eu paro por aqui, tá, Priscila? Agradeço demais aí pelo espaço, pela oportunidade. Acho que eu posso encerrar aqui a apresentação, né? Tudo bem. Só queria agradecer, né? Foi ótima a tua palestra, parabéns. Eu queria deixar esse momento agora para vocês perguntarem alguma coisa. Tem alguma pergunta, alguma colocação? Nenhuma. Uma coisa assim que eu achei muito interessante, Luciana, é porque assim a gente conhece de forma midiática, né, a região norte, mas pouca gente conhece de verdade, né, a fundo o que acontece na região norte, né. Eu acho que você trouxe uma contribuição ótima nesse sentido, né, serve tanto para pesquisadores como também para os futuros professores, né, quando forem falar é um exemplo, é uma maneira, né, de colocar não só pelo conhecimento da região, mas também dessa questão da integração, né? Porque muitas vezes o pessoal coloca que o pessoal da cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto, parece que já está tão distante da geografia que nem é mais geógrafo, né? E você trouxe os conceitos, você trouxe essa análise geográfica, essa integração, né, da relação homem-meio, que foi muito importante. É uma coisa que eu queria te perguntar, Luciano, para quem quiser trilhar esses caminhos, né, digamos, para chegar a um estudo da maneira como você está fazendo. Quais são os principais autores, cursos, né? Que conhecimento a pessoa precisa ter para poder chegar nesse teu conhecimento? Eu acho que primeiro é você se identificar com o que você faz, né? Eu acho que é a primeira coisa. Os cursos, somente de licenciatura, que é um curso onde enquanto eu fiz geografia, eu só fiz bacharelado, eu não cheguei a fazer a licenciatura. Mas hoje eu trabalho num curso que é de formação de professores, né? Então, assim, que deve ter pessoas de diferentes áreas. Então, acho que a primeira coisa é você se identificar com sua área, você se identificar com o seu curso. Isso eu acho que é o primeiro. Porque a gente tem que fazer valer a pena a nossa, se eu costumo dizer isso para os meus alunos, a gente tem que fazer valer a pena a nossa passagem pela universidade, né? A universidade, ela nos permite tantos olhares diferentes, porque a gente tem pessoas de diferentes regiões, diferentes partes do Brasil, até do mundo, e assim, a gente tem uma liberdade, a gente fala institucional, né? A gente, quando é aluno, a gente acha que parece que a gente vai ser aluno pro resto da vida, né? E não é isso, né? Chega uma hora que a gente tem que sair da universidade. E aí surge aquela grande pergunta, e agora, o que é que eu vou fazer? Né? Então, aí, o que fazer vai depender muito das suas escolhas, né? Daquilo que você quer para você. Então, assim, primeiro, eu acho que eu gosto muito de aconselhar meus alunos a participar de pesquisa, seja na licenciatura, seja no bacharelado. Eu acho que participar de editais do PIBIC, do PIBID, nos cursos de licenciatura também, projetos de extensão, porque o seu olhar, ele se expande, ele vai muito mais além daquilo que você está só dentro da sala de aula, só aquilo que os professores, né, te repassam. Então, acho que isso começa a te despertar, talvez, um interesse por temáticas que talvez ou estavam adormecidas, ou que você talvez não tinha nem ideia, né, que existiam que essas temáticas poderiam ser tão interessantes. Eu vim me encontrar no curso de geografia já no meio para o fim, né, quando eu comecei a trabalhar com cartografia, aerofotogrametria, que na época não era nem sensoriamento remoto, era aerofotogrametria, né? Então, assim, acho que é isso, a gente procurar se identificar com isso e se qualificar, né? Se qualificar, fazer um mestrado, fazer um doutorado, não só por a questão de título, claro que é importante, né? Hoje, para você fazer um concurso para o professor, no caso, se quiser seguir carreira universitária, ele tem que ter minimamente o doutorado, né? Então, claro que isso também, mas é muito mais também por sua questão formação pessoal também, profissional, mas também pessoal, seu engrandecimento pessoal, isso
Isso, o que a gente faz estar sempre ali antenado e em contato com a universidade, porque depois que você sai da universidade, você vai para o mundo real, né, que é esse mundo real do mercado de trabalho. Ele é muito seletivo, né, às vezes é cruel, né, com você. Então, acho que é isso. Eu não tenho uma fórmula, mas é isso. Se identificar, a primeira coisa eu acho é isso, é fazer o que você gosta. Né? Por mais que a gente esteja num curso e eu não gosto muito da geografia. Tá, tudo bem, a gente entende. Então, eu não gosto muito do curso que estou fazendo. Mas procure algo dentro desse curso que você está fazendo, que você se identifique. Porque se você não se identificar com absolutamente nada, você está perdendo tempo. Então, acho que é isso. Tem que fazer valer a pena. E fazer valer a pena é isso. É você acordar cedo, não sei, a questão do deslocamento, mas você se desloca até da casa para a residência, né, para a universidade, então pegando às vezes ônibus, metrô, nesse caso, a nossa casa aqui é uma realidade bem diferente, na região norte a gente tem muitos alunos que vêm de outras cidades, até de outro estado. Eu tenho um aluno aqui que ele percorre, para vocês terem uma ideia, ele sai 3 horas da tarde da cidade dele, ele trabalha até 2 horas da tarde, mais ou menos. Ele vai para casa, ele almoça, 3 horas da tarde ele pega o ônibus para chegar aqui 6. E aí ele assiste a aula à noite, né? E aí ele volta 10h30, quando ele vai chegar em casa, que ele disse que vai, dizer assim, agora eu vou deitar, é mais ou menos em torno de 2 horas da manhã. Por quê? Porque ele mora em outra cidade, depende de onde e tal. Nós temos muitos alunos de outras cidades aqui, circunvizinhos, né? Então, tudo depende de ônibus. São ônibus que a prefeitura disponibiliza, então aquilo é outra realidade, né? E a gente sempre fala isso, cara, tem que fazer valer a pena tu ter esse sacrifício todo, para vir para cá só para curtir, para ficar de bate-papo, para ir para o RU, se integrar com os colegas do RU. Não sei se isso é o suficiente, acho que é aproveitar, se qualificar, aproveitar o curso, ver com aquele que você se identifica, somente da metade, acho que você chega em meados do curso, você começa a se identificar com alguma coisa, ou não se identifica com absolutamente nada, e aí talvez voltar e tentar fazer algo que você realmente goste. Eu acho que é isso, não sei se eu sou a pessoa ideal para dar um conselho. Não, mas toda opinião é importante, com certeza. Obrigada, viu, Luciano? Obrigada também a todos vocês que estiveram presentes, né, até o final, né, da palestra. A gente conseguiu chegar num pico de 33 pessoas, viu? Participando. É difícil de acontecer, viu, Luciano? Parabéns pelo Ibope. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado mesmo por vocês terem tirado aí um tempinho para nos ouvir. A Priscila tem o meu contato, quem quiser precisar de alguma coisa aqui pela região, pela nossa Universidade Federal do Norte Tocantins, a gente está à disposição de vocês, tá? Se quiser acesso a algum material, é só entrar em contato conosco, deixo o meu e-mail também com a Priscila, tá? Que a gente fica à disposição. Espero, né, que possamos nos encontrar em outra oportunidade, em outras oportunidades, quem sabe, tá? Tomara que sim. Um abraço a todos e a todas também. Um abraço também, bom final de tarde para vocês. Não sei se aí no Tocantins é o mesmo horário da gente. São 5h11 aqui, isso? Então é o mesmo horário. Então, bom final de tarde para todo mundo, viu? Ok, bom final de tarde também. Para quem estuda à noite, boa aula para vocês. Daqui a pouco. Tchau, vocês.